A gente conversa praticamente todos os dias. Mestre Ciro. Prazer, meu irmão. Prazer é meu. Obrigadíssimo pela tua presença. E Nossa. tô de volta aí, Se quiser falar alguma coisa, já aproveita também. Não, você é louco. Eu tô aqui com um dos maiores diretores de bateria que eu conheci, que eu tive a honra de trabalhar e pretendo voltar a trabalhar. Ele tá falando assim, tá me enganando e tal, não, mas... Não, a gente sabe. A viagem é complicada de São Bernardo até Não, Zona gente- Norte ali. Cansei de ser enganado, né? Não, vai chegar, vai História chegar. triste. A gente sabe, eu te apoio. Por isso que eu não prometo nada. No dia que eu for, eu vou. Você Eu sabe chego que lá e eu tô sempre lá. que eu puder eu te defendo. Se não for na porrada, eu te defendo. Na porrada Na não porrada é. Eu nem preciso, nem vou precisar, né? Ô Ciro, obrigado mesmo por você ter tirado um pouco do seu tempo e ter vindo aqui trocar essa ideia aqui com a gente. E o intuito do nosso programa, inicialmente, é saber um pouco das histórias pessoais das pessoas, né? E depois a gente acaba até enveredando para outros caminhos e sabendo de outras coisas. Claro. Mas a primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, e aí você pode contar em detalhes, é como é que você chegou até o carnaval, você buscou o carnaval, ou foi o carnaval que chegou até você, por intermédio de algum familiar, alguém? Sim. Conta essa historinha pra gente. Então, só antes de responder a pergunta, eu vou fazer uma observação, né? À vontade. Porque tá parecendo que eu sou difícil, né? Mas não é nada disso. Foi só um período de... A gente conversou bastante, né? Eu e o Ricardo durante a pandemia. E a gente foi bem radical lá em casa com relação a tentar, né? Não levar, né, para casa, aquela história toda. Então... Certo. Realmente ficou inviável, mas eu sou muito acessível aí, não tenho... Não, é muito acessível, com certeza. Mas esse pessoal é a mesma situação sua. Sim. O Mestre Gabi já tem uma Sim. idade mais avançada e tal. Sim. Então todo mundo tomando esse cuidado. E a minha mãe é sozinha, né? Então, também tem Infelizmente, essa meu questão. pai já faleceu. Você ajudava ela. E aí uma eu questão. acabo, né, Isso. que levo tudo pra ela e tal. A gente tentou se... E Resguardar. era até, né, toda essa questão da vacina e tudo mais. Nem então, tinha, em resumo, nem né? se falava em vacina na É, época. É né? por verdade, esse motivo, realmente, e aí eu posso esticar para todos os outros. É justamente por esse motivo de pandemia que os primeiros foram os últimos. Mas foi por essa questão mesmo. Mas Verdade, foi pensado, então você foi lembrado. Isso que é o mais importante, é ser lembrado. E não, Então- e não foi esquecido que tava lá conversando direto. Exatamente. Não, vai chegar, tá calma. Não foi esquecido. Não foi esquecido isso nunca. aí, da hora. Jamais. Então, agora, né, partindo aí para o nosso bate-papo referente ao carnaval, na verdade, assim, foi através da família, assim, né? O meu pai, ele era, assim, um fanático por samba, por carnaval, e ele sempre levou para dentro de casa tudo que era referente a samba, né? Ele tinha muito vinil, fantástica bateria, ele gostava demais de ficar escutando. Mestre Marçal, né? Oi? Mestre Marçal, não é? Eu não sei se eu É, o Fantástico Bateria. Mestre Marçal. Mas ele tinha volume 1 e volume 2, se não me engano. Nossa, mas como é ele raro ouvia. isso é como raro. ele ouvia. É. E aí isso é muito vivo na minha Sim. memória, né? Ele tinha alguns instrumentos, né, também. Mas você chegou a perceber como é que o samba chegou nele? ou Então, não? aí eu não... Infelizmente, não... Não soube. Talvez não tinha maturidade ainda pra, né, Pra pra ter essa ter conversa. talvez essa curiosidade, né? Falar, nossa, o que te despertou, né? De onde que vem, né? Mas, meu, ele era um fanático por carnaval e por samba, né? E aí ele, quando eu tinha ali meus 11 anos, né? Ele já que ia começar a me levar em sambas e tudo mais. Se fosse hoje não ia poder, porque é até a partir dos 12, né? É verdade, estamos com esse problema aí, né? Mano? Parece esse problema. Mas vamos concluir, aí a gente entra nesse assunto que é complicado Vamos demais. E aí, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, a gente começou a frequentar ensaios do Gaviões, né?
E até porque a gente já ia nos jogos, Sim. né? Meu pai, assim, um corintiano, o mais fanático que eu conheci, de longe, assim. E a gente já ia nos jogos, né? E sempre ele me levava para observar as batucadas nos jogos ali, Vai né? lá, dá uma olhadinha, filho. Então aí, e aí tinha também, ele gostava muito de ir em jogos de várzea, né? Desafio, Beira a de gente já campo. foi em Desafio ao Galo. Nossa, era legal. O desafio Galo era meu, muito bom. E aí, pô, sempre tinha, né? Aquela Sempre tem a beira batucada de campo beira e de tal. campo. Então, o que eu tenho, assim, na minha memória bem vivo dos meus contatos, assim, com os samba. instrumentos, né? Batucada. Sambas, é tudo vindo do meu pai mesmo, né? E aí, quando a gente começou a frequentar o Gaviões mesmo, de ir nos ensaios, né? Aí foi quando a gente começou a desfilar. A gente desfilou em ala em 97, 98, 99. Isso já, Gaviões já Gaviões é da o que, já era o que Fiel, a gente conhece hoje de escola de primeiro grupo. Era Sim, isso. É, porque foi campeão em 95, né? De 90, o primeiro ano que a gente desfilou foi em 97. Então, os meus primeiros ensaios ali, o primeiro contato que eu tive foi dezembro, de 96. E aí a gente começou a frequentar os ensaios, saímos em uma ala lá que chamava Ala dos Boleiros, que por sinal ainda era só uma camisa, um chapéu, era só uma roupa assim, então foi bem tranquilo. E aí a partir daí a gente desfilou todos os anos, né? E quando chegou de 99 para 2000, eu já tinha assim a minha vontade era muito grande de tocar, eu já não queria mais ficar desfilando em ala, né? E aí eu já tinha contato com instrumentos no jogo, né? Ali, na verdade, já não entrava, né, no estádio, ainda mais na porta do Pacaembu tinha uma batucada ali com as bandeiras e tal. E no prédio onde eu morava, era eu, o Rafa, da Moca, o Falanga, é o que eu falo, o o presidente, Cid é muito o amigo irmão dele e um japonês que chamava Zelão. E aí o meu pai estimulava muito na gente aquela questão de não, toca e tal, é legal. E o Rafa já tinha a raiz dele, o pai dele já também era o presidente da Moca. E aí, cara, a gente pegava os instrumentos e ficava lá tocando, infernizando a vizinhança inteira, né? Então, assim, eu já, eu senti uma vontade muito grande de desfilar na bateria, né? Então, eu ia pro ensaio, aí meu pai e minha mãe já ficavam ensaiando ali nas alas e tal, e eu já escapava. falava, eu quero ir ali, eu já não... Você fica naquela encostada Só ali, que né, o olhando. meu pai, ele tentava, né, me levar ali na bateria do Gaviões, mas era muito complicado, né? Era um tempo mais difícil. Eu também era muito criança ainda, né? Não tinha, assim, não consegui chegar na época. Tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, eu tinha 97, o primeiro ano que a gente desfilou em ala, eu tinha 12. Tinha uma escolinha já nessa época? Não tinha, não. E aí, a gente veio desfilando em ala, só que chegou uma hora que eu falei, eu quero bateria, né? E aí, como todos esses anos, eles foram de aprendizado ali. Eu frequentei a Moca também, na época que eu ia perguntar. Frequentei lá muito com o Rafa, além do Gaviões, né? Então eu já tinha muita noção de tudo, gostava muito de tocar repique. Então eu frequentei a escolinha do Gaviões, mas já tendo uma noção. É claro que tudo que eu aprendi referente a todos os instrumentos foi lá. Mas eu não cheguei lá, tipo... cru, assim, não sei nem o que eu quero. Como que é, como que põe como um talabarte, como que, né? E aí facilitou, né? Eu lembro que a Amabile falou pro meu pai que o Pantinho tinha entrado como mestre, né? Porque meu pai, ele conversava bastante com a Amabile, com o Jacaré, que era o marido da Amabile e tal. E ele, taxista, às vezes levava a gente embora e tal. E aí, quando o Pantinha entrou, né, como mestre, a Amabile falou pro meu pai, né? Porque aí já tinha meio que visto a bateria do Gaviões como algo bem difícil, né? Pantinha entrou lá como mestre. Você conhece o Pantinho? Meu pai falou, puta, ainda não, tal. Por que você não leva lá o Ciro pra conversar com ele? E aí a gente foi lá, conversou, né? Meu Pantinho
na época super acessível, e aí que começou Ainda esse negócio. sim, né? E aí a gente começou essa história aí na bateria do Gaviões. O primeiro ano que eu desfilei, eu comecei a ensaiar na bateria no ano 2000, e o primeiro carnaval mesmo que eu coloquei a fantasia e falei, puta, agora eu sou mesmo da bateria, eu vou desfilar na bateria do Gaviões. Foi 2001, que foi o da Odisseia lá, né? Trago amor e esperança. E aí, daí até hoje são 21 carnavais aí, essa trajetória aí. E foi essa época, não lembro se foi 2000 ou 2021, foi a mudança da batida, não foi? Então, em 2001 ainda foi a batida... Ainda foi, eu pensei que fosse daí em 2000. A antiga. Que era a batida embaixo Que era ainda, de caixa. né? Era rufada e tal. batida de caixa. E aí depois desse ano já tinha, claro, a ideia, né? Eu ouvia já essa ideia de que eles queriam mudar a batida e tal. E aí eu lembro que o Gaviões foi pro desfile das campeãs, né? Na época, mesmo, se eu não me engano, não entrou um carro alegórico, deu problema. Foi com um carro alegórico a menos e tal. Mas o julgamento era bem diferente. Isso, né? Aí praticamente... Né, tirou a disputa do título, mas mesmo assim acho que foi quinto lugar ou quarto, alguma coisa assim. E aí voltou pro desfile das campeãs, e aí no desfile das campeãs já era assim uma coisa certa. Falou, ó, a batida do Gaviões vai mudar e tal. E aí no ano seguinte, que foi o checkmate, já foi a batida aí que tá por isso até que hoje. Fala, né? é a hora da virada, né? Foi a hora da virada. Foi uma cara, revolução. Mandei bem pra caramba agora, hein? Sem querer. Não, e foi mesmo, cara. Foi uma revolução, né? Na bateria, assim. Mudou tudo, né? Mudou a cara ali da bateria. O Gaviões foi campeão. E a última nota 10 foi no quesito bateria. Então, assim, foi, né, meu? Foi... E eu era repique bossa, né? Então. Nessa época eu era... eu era repique bossa. Prodígio. Gustavo foi meu grande parceiro de bossa ali. Hoje ele já não frequenta mais, né? Ficou velho, cansado, não quer mais saber. Virou eu. Totalmente eu. Aí a velho gente... cansado. Foi 2002, 2003, 2004... Fomos ali, a gente fazia a bossa junto, ali era show de bola. Pode falar. Você falou que seu pai tinha instrumentos em casa e tal. Seu pai tocava também? Então, meu pai, ele gostava muito, mas ele não tinha muita aptidão, cara. Você vê que coisa louca, Tinha né? vontade, mas não tinha muita... Ele tinha muito a questão rítmica, assim, né? O que tinha na sua casa? Tinha tantã, pandeiro, reco-reco, tudo. Caramba. Assim, de samba agora de... Por exemplo, uma caixa não tinha em casa. Mais samba mesmo. O primeiro instrumento mesmo, assim, foi um repique. Vou comprar um pra você e tal. E aí comprou um repique. Aí foi um... Mas o resto era tudo... Ele tinha cuíca, tinha, assim, instrumentos assim, Mas de carnaval mesmo... Tinha um tamborim daqueles de madeira, mas não tinha a baqueta de bateria, era a baqueta de madeira mesmo. Mas eu usava, né? Também não tinha essa baqueta. Não, né? já usava. Mas é que um pouco anterior, eu não lembro dessa época. Mas ele tá falando que tinha. Mas um tempo antes era essa baqueta. Sim, bem pra antes. Trás era madeira. A época eu lembro assim dos instrumentos em casa já tinha aquela... Mas em casa não tinha. Seu pai era tipo eu, que eu tenho tudo isso aí. Tem cavaquinho, cavaco toca. E violão. Não, violão você desenrola um pouquinho. Né? Porque eu também cresci nessa família de mas música. Você toca bateria, né, porra? Meu pai é baterista também. Sim. E eu vinha o pai dele tocou no Vips. Eu vinha ser baterista pegada, né? também por causa dele. Então... Manda um abraço pro seu pai. Manda um abraço. E aí, velho do Rio? Um abraço. Chama sempre de velho, mano. Não, o apelido que as crianças colocou nele agora é Tio Barnabé. Tio Barnabé. Um abraço. Eu vou na escolinha lá buscar o Natan. Qualquer rolo que der na escolinha lá, eu vou. Quem tá lá? Tio Barnabé? Tio Barnabé. Troca uma ideia com ele lá. Tá sempre com sua mãe lá. Você sabe que a gente troca uma ideia pra caramba, né? Normal. Direto. Conto com eles lá. Inclusive eu gostaria até de dizer a você que está nos acompanhando até agora, aqui embaixo nós temos o Superchat. Né? Superchat. Superchat. É assim,
Se você quiser mandar um superchat pra gente elogiando o programa, você pode mandar. Pergunta, a gente não vai responder. Mas um negócio que a gente gosta muito, que além do superchat, tem um tal de stickers. Que você consegue mandar uns emoticons. Você que gosta desses stickers. Eu gosto porque eu mando também. Às vezes quando eu tô assistindo em casa, tal, ou então até mesmo daqui, eu mando. Então, aproveite, porque assim você também pode nos ajudar a elevar sempre mais e mais o nível deste programa. Que o sarrafo tá alto já, né? Diga-se de passagem.